Oi, gente. E não é que a Damares Alves resolveu dizer que o Alexandre de Moraes precisaria de um teste de sanidade mental, logo ela que viu Jesus no pé de goiabeira? Mas, gente, o mais interessante foi o argumento que ela utilizou, porque ela utilizou um argumento que é pura projeção. Vocês vão ver o que ela falou e eu vou demonstrar com as características do fascismo, no Fascismo Eterno de Humberto Eco, que quem tem medo de complô, de conspiração, quem tem complexo de perseguição é a extrema-direita. Aliás, todo o problema deles com questão de informação, controle de informação, gabinete de ódio, o tempo todo está com medo de gente estar conspirando contra eles, mostra isso claramente. Vamos ver o que ela falou e depois a gente vai comentar, mas é muito importante que vocês compartilhem isso, porque a gente está desmascarando completamente esse pessoal aqui, que é pura projeção. Pura projeção, vejam só. Eu acho que ninguém nunca pediu um exame de insanidade mental. E é possível, na legislação brasileira, se pedir exame de insanidade mental de autoridade. Esse homem pode colocar em risco a segurança pública de uma nação. Então, eu acho que nós vamos ter que começar a pensar, talvez não seja caráter, talvez ele esteja com um complexo de perseguição, isso é doença mental, e nós vamos ter que tomar uma atitude também. Eu quero pensar depois sobre isso. Complexo de perseguição, né? Só porque não está passando pano para golpistas, né? Ela diz, talvez não seja questão de caráter, né? Tem caráter, viu, Damares? Aqueles que defendem a democracia, aqueles que combatem golpistas, aqueles que querem ver os que ameaçam a democracia responsabilizados. Quem passa pano para golpista não tem caráter, não. E aí, ficar colocando a culpa em problema mental para vocês que são desprovidos de caráter porque não defendem a democracia brasileira, né? Porque estavam apoiando um cara que ameaçou e questionou a democracia brasileira a todo passo, que colocou em dúvida o sistema eleitoral para viabilizar um golpe de Estado, que tramou um golpe de Estado e o assassinato dos seus opositores políticos. Você devia ter vergonha de falar na palavra caráter. Mas, enfim, falar em caráter, né? O Flávio Bolsonaro está agora envolvido em outro escândalo de chocolate, né? Foi acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de usar a loja para lavar dinheiro da rachadinha. Voltou aos holofotes numa nova situação envolvendo o tema, né? Interessante isso, né? Interessante. Agora, a parte que eu quero trazer para vocês, que eu acho muito interessante, é ela falar em complexo de perseguição. Porque isso é pura projeção. Isso é pura projeção de gente de extrema direita. Essa aqui, eu encontrei isso no Opera Mundi, é o texto do Humberto Eco, Fascismo Eterno, e é a 7ª característica do fascismo. A 7ª característica do fascismo. Olha só qual é. Para os que se veem privados de qualquer identidade social, o urfascismo diz que seu único privilégio é o mais comum de todos, ter nascido no mesmo país. Essa é a origem do nacionalismo dentro do fascismo, né? Além disso, os únicos que podem fornecer uma identidade às nações são os inimigos. Assim, na raiz da psicologia urfascista está a obsessão de complô, possivelmente internacional. Os seguidores têm que se sentir sitiados. O modo mais fácil de fazer emergir um complô é fazer apelo à xenofobia. Veja o que Trump fez, dizendo que os inimigos são os imigrantes, os muçulmanos. Mas o complô tem que vir também do interior. Os judeus são, em geral, o melhor objetivo porque oferecem a vantagem de estar ao mesmo tempo dentro e fora. Na América, o último exemplo de obsessão pelo complô foi o livro The New World Order, de Pat Robertson, que é um líder religioso fanático, estilo Damares, lá dos Estados Unidos. Mas isso é muito importante, porque vejam a coisa do complexo de perseguição. E a Damares, o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles estão incutindo na mente das pessoas, dos bolsonaristas, a ideia de que Alexandre de Moraes é um ditador. Isso daí é trabalho ideológico, é trabalho social, para colocar na mente dessas pessoas a ideia de que Alexandre de Moraes é o grande inimigo. Ela chama ele, inclusive, de capeta careca. Vem aqui, ó.
Um vídeo, eu não vou precisar mostrar esse vídeo, mas tem aqui, ó. Aqui, ó. Damares diz capeta careca, né? Atrapalha e tal. Pois é. Esse vídeo aqui da UOL. A UOL, quando eu solto os vídeos aqui no canal, em geral eu tenho um problema de direitos autorais. Então, não vou soltar. Então, é muito importante entender isso. O que a Damares está fazendo é trabalho social junto com os evangélicos e tudo mais, para localizar no Alexandre de Moraes todo o ódio deles. Toda a ideia de que o Alexandre de Moraes é um ditador, ele tem poder, está abusando e tudo mais. E isso daí serve dois propósitos. Serve para fazer os bolsonaristas usarem o medo como um combustível de manter a organização, né? Serve ao propósito de manter o medo, a humilhação. Eles se sentem derrotados, estão sendo humilhados, né? A humilhação vira combustível para o bolsonarismo, não é? Então, quando você vê todas as derrotas acontecendo, eles se sentem humilhados, mas aí essas pessoas dizem, mas você está sendo humilhado por um ditador, você está sendo humilhado por alguém que conspira, que tem complexo de perseguição. Ele está conspirando contra você, não é? O Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. E a oitava característica do fascismo eterno, né, no texto de Humberto Eco, ajuda muito a gente a compreender isso. Os adeptos, aqui os bolsonaristas, né, devem se sentir humilhados pela riqueza ostensiva e pela força do inimigo. Reparem, dizer que o Alexandre de Moraes é um ditador, é fortão. Quando eu era criança, ensinavam que os ingleses eram o povo de 5 refeições, comiam mais frequentemente que os italianos, pobres mais sóbrios, os judeus são ricos e ajudam uns aos outros, graças a uma rede secreta de mútua assistência. Ou seja, ficam dizendo, isso aí é usar a coisa as viagens da Janja, o Lula tá num hotel 5 estrelas, a inveja convertida aí numa forma de como se estivessem sendo humilhados pelos seus adversários, né? Os adeptos devem, contudo, estar convencidos de que podem derrotar o inimigo. Assim, graças a um contínuo deslocamento de registro retórico, os inimigos são, ao mesmo tempo, fortes demais e fracos demais. Os fascismos estão condenados a perder suas guerras, pois são constitutivamente incapazes de avaliar com objetividade a força do inimigo. Perceberam? Isso é muito importante de entender. Essa é uma característica histórica dos fascismos. E o fascismo brasileiro, o neofascismo brasileiro, faz exatamente isso. Quando você vê um neofascista dizendo Alexandre de Moraes ditador, Alexandre de Moraes, você tem que entender que essa pessoa foi alvo de um trabalho social perpetrado por amigos dessa pessoa, por familiares, por conhecidos, por todo o círculo social, fizeram essa pessoa acreditar nisso para manter ela humilhada, manter ela com medo e ódio em relação aos seus adversários e para ela poder passar pano para o golpismo, para ela não ver os que ameaçaram a democracia brasileira e para ela não ver as tragédias do governo Bolsonaro. É justamente... existe uma função social incutir tamanho medo nas pessoas. E quanto mais gente compreender isso, mais gente pode ser libertada do feitiço, né, ideológico, né, dessa retórica da extrema-direita. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos, ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.